Fala pessoal, Raul aqui do Três Cores de Alma para mais um vídeo aí falando de algumas notícias aí que surgiram nos últimos dias, inclusive uma há pouco. Eu estava gravando um vídeo para vocês e saiu aqui uma notícia sobre um pedido de um protocolo, aliás, foi protocolado um pedido de afastamento do presidente Harry Massis. Então, surgiu de última hora, não tem tantas informações assim, mas parece que isso está caminhando aí justamente por questão de gestão temerária. Então a gente fala um pouquinho disso sobre outros pontos aí também sobre o São Paulo. Bom, basicamente aí depois do jogo do final de semana, o São Paulo venceu aí por 1-0 o Mirassol, um jogo não tão bom assim para quem assistiu, mas de fato, pelo menos teve a vitória aí que mantém o São Paulo nas primeiras posições aí do campeonato. Então, quarto lugar ainda no G4 aí com classificação direta para a Libertadores, pelo menos por enquanto. Com o gol do Luciano, que eu acho que foi o grande destaque do jogo também. Bom, hoje também vamos ter o duelo aí contra o Milionários lá na Colômbia. E basicamente nenhum dos titulares viajou para esse jogo, sendo que basicamente o elenco vai ser composto pelos reservas, né, os jogadores aí que não têm jogado tanto, e por jovens aí do time sub-20 do São Paulo. Então acho que é bem interessante do ponto de vista aí, acho que é uma escolha certa do ponto de vista de segmento da temporada. O São Paulo venceu aí os dois primeiros jogos da Sul-Americana e está liderando o grupo. E pensando também a longo prazo aí sobre sequência da temporada, acho que é importante poupar aí os titulares até para não ter nenhum tipo de lesão, como ocorreu aí com o Marcos Antônio no último jogo de semana passada, que ao invés de poupar, foram colocados titulares e houve aí esse problema de lesão do Marcos Antônio. Então acho que é uma escolha certa. Não é um jogo que um resultado aí negativo possa impactar pelo menos para o Roger, né, do ponto de vista de segmento dele no cargo. Acho que uma derrota hoje, obviamente depende muito de como vai ser essa derrota, pode deixar os ânimos mais inflamados aí entre os torcedores. Mas acredito que isso não vai acontecer uma derrota tão feia se acontecer, mas se acontecer de fato não é algo que venha a derrubar o Roger. Eu acho que foi uma escolha certa aí de seguir com esse tipo com esses jogadores para a viagem e para o jogo. Bom, de última hora, então, o que aconteceu aqui, basicamente, né, um conselheiro chamado Carlos Sadi, ou Sadi, não sei exatamente qual que é a pronúncia, ele é do grupo do Outen Armes, que é o presidente do conselho, ele protocolou um pedido de afastamento do presidente. E o pedido foi baseado, basicamente, em uma composição irregular do conselho administrativo, então atuando sem membros independente desde a saída de Casares, quando os três membros pediram para sair. E aí, desde que Assis protocolou o pedido para expulsar o Volten Aires por gestão temerária, a política do clube virou um chumbo trocado. Então, basicamente, o presidente Macis ele protocolou um pedido para afastamento do Volten Aires e agora um membro aí do grupo político do Volten Aires protocolou um pedido de afastamento do, do presidente aí Macis. Então meio que tá uma briga de ego, de uma briga política, né, fervendo aí nos bastidores do São Paulo. E novamente quem fica totalmente refém disso tudo, acho que o próprio time, isso querendo ou não, resvala no, no elenco, pode resvalar de alguma maneira, mas a gente que é torcedor, que fica novamente nessa incerteza de quem manda no clube, né? Entrando um pouquinho no que eu falei no vídeo anterior, justamente, poxa, quem manda no São Paulo, né? É conselho, é presidente, e um querendo derrubar o outro, e o clube fica às traças aí na mão de sabe-se lá quem, ninguém
ninguém sabe de fato aí quem tem o comando do São Paulo. Então, vamos ver aí então o que vai acontecer. Então, de momento agora são 3 horas. Não teve nenhuma. A última atualização, não tem nenhuma nada mais novo, que eu estou até dando uma olhadinha aqui nas redes sociais aqui para ver se tem alguma novidade, mas de fato aqui foi a última notícia, justamente esse pedido, né? E também de novidade, ou de pelo menos algumas possibilidades visando o futuro de São Paulo. Não sei se vocês têm acompanhado, deixem aí nos comentários se vocês acompanharam os episódios que o Diego Fernandes postou no YouTube sobre o SPFC Day, né? Então ele fez o lançamento disso no início do mês, onde ele abordou ali alguns tópicos importantes separados em 4 episódios diferentes, né? Então ele falou desde situação financeira atual de São Paulo, sobre possibilidades aí de como poderia ser resolvido, dívida, balanço, falou também um pouco sobre essa questão de hierarquia, de como que funciona a política dentro do São Paulo Futebol Clube em um outro episódio. Falou de exemplos de SAFs aí de outros clubes e alguns sucessos aí que tem mundo afora. E no episódio de ontem, basicamente, ele trouxe alguns ex-jogadores do São Paulo, alguns ídolos, o Josué, o Miller, o Souza e também o Edmilson, para falar um pouco sobre essa vivência deles, obviamente sobre o que eles viveram dentro do São Paulo Futebol Clube na época deles, onde São Paulo de fato era um exemplo. E principalmente o Edmilson tem bastante experiência para falar sobre SAF, porque ele é não sei se gestor ou presidente, enfim, da SAF, do SCAF, que é um time que ele tem uma SAF por trás. E, enfim, discutiram vários assuntos, como que era o São Paulo, alguns tópicos como salário atrasado, se isso tem impacto dentro do grupo de jogador. Então foi uma troca falando um pouco sobre situações que ocorrem e do ponto de vista do jogador ali que está no dia a dia, o que isso tem de impacto, né? Mas acho que o mais importante de tudo foi no final ele fez um anúncio ali, né, de um, um abaixo-assinado que ele vai realizar para tentar de alguma maneira ali sair um pouco do tradicional ali que o estatuto pede, né? Então, basicamente, existe uma brecha no estatuto de São Paulo que caso 20% ali, ou um quinto dos sócios com direito a voto no São Paulo assinem esse abaixo-assinado, é possível convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para falar sobre a SAF. E por que o Diego Fernandes tomou esse tipo de atitude, né? Aproveitando dessa brecha do sistema, do São Paulo Futebol Clube, do estatuto. Justamente porque ele havia já enviado essa proposta dele pro presidente do São Paulo, enfim, pro diretoria de futebol, enfim, mas pro presidente para que ele avaliasse, né, essa proposta dele e se fosse de fato interessante fazer uma discussão, né, justamente uma assembleia para discussão dessa proposta dele. Que de fato ele comenta que não recebeu nenhum tipo de retorno. Então ele enviou a proposta e simplesmente sei andaram aí para a proposta dele. Então não recebeu nenhum tipo de retorno, seja ele negativo que fosse. Ó, sua proposta é ruim e não vai funcionar, melhora tais pontos aqui para a gente voltar a conversar. De fato, receberam a proposta e sequer deram um, uma resposta ali que fosse negativa para eles. Então, a partir daí, ele viu essa brecha no estatuto e convocou, divulgou esse abaixo-assinado, né, trazendo ali nomes importantes. Então, Miller, no final do vídeo, que é sócio do clube, né,
como uma imagem de um ídolo por trás para convocar os outros sócios para fazerem esse abaixo-assinado. Só falando em números, né? Eu falei 20% ou um quinto. Hoje o São Paulo tem aproximadamente 8 mil sócios titulares que são aptos aí que estão aí em dia com o sócio, né? Então ele precisa de pelo menos 1.600 assinaturas. Então, de 1.600 desses 8 mil aí precisam assinar pelo menos 1.600 para que ele consiga ali fazer a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para falar sobre esse assunto. Outro ponto também, né? Isso acabou viralizando nas redes sociais. Esse vídeo ele já tinha divulgado antes mesmo de soltar o episódio no YouTube, mas ele soltou no Instagram esse vídeo dele falando no final que ia convocar um abaixo assinado. E meio que basicamente isso gerou um burburinho muito grande entre os torcedores. Aí a gente acaba vendo, eu gosto de ler bastante comentário ali de algumas postagens e muita gente falando de não, vou renovar o meu sócio torcedor e coisa do tipo, tá? Mas basicamente não é o sócio torcedor que tem esse direito de voto, tá? Então tem muita gente que fala, vou fazer sócio torcedor só para assinar abaixo assinado. Não é o sócio torcedor, tá, gente? É o sócio do clube social, né, do São Paulo Futebol Clube, que justamente eu também menciono no vídeo anterior como que funciona para você se associar ao São Paulo Futebol Clube, né? A parte social mesmo, que te dá alguns direitos ali, a voto, a eleição do conselho, dentre outros, tá? Então, basicamente, é isso que é o sócio do clube de fato, tá? Não o sócio torcedor. Então, só para não ter confusão e até às vezes a gente no impulso ali indo se associar, vale a pena deixar isso bem claro. Então, basicamente é isso que aconteceu, que eu queria falar no vídeo aí para vocês. E qualquer novidade aí a gente volta a falar, grava algum novo vídeo. Mas então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Se vocês querem abordar algum assunto especial, mais no detalhe também, fiquem à vontade aí para comentar, dar sua opinião também de tudo isso que tem acontecido aí do jogo de sábado para hoje, né? Então, São Paulo está cada vez mais aí, um, imprevisível, né? Então, você vê, eu estava gravando o vídeo, aí surgiu a notícia do Macis, mas é isso. Qualquer novidade a gente vai falando aí com vocês. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.